Bom dia, Shalom, glória a Deus, aleluia. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia. Cremos, ó Pai, na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, na tua grandeza, operando a nosso favor. Temos este propósito que estamos iniciando hoje, nesses dias que estaremos discorrendo a respeito deste assunto, do resgate, da identidade da mulher, ó Pai, sendo realmente trazida de volta. Como podemos acessar isso? Como o homem, qual o papel do homem nisso tudo? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a trazer esclarecimento, trazer graça, trazer amor, trazer uma dependência e uma entrega ao Teu Espírito, para que todas as coisas sejam colocadas em ordem, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Esse ensino, ele nasceu já há algum tempo, de um assunto que eu estava vendo a minha esposa ali colocar uma roupa. E aí Deus começou a falar comigo a respeito disso, porque ela estava se vestindo ali, colocando um macacão, um negócio ali bem esquisito, ruim de colocar, e ela se torce de um lado, se torce do outro, e não tem zíper para abrir, não tem botão. E eu falei, meu Deus do céu, cara, que sofrimento para colocar uma peça de roupa. E ali Deus começou a trazer à minha vida ali o sofrimento que a mulher tem em tudo, na verdade. A mulher, ela tem a dificuldade dela é em todas as coisas. Porque se eu precisar sair daqui agora, se eu acabasse de levantar da cama agora e me derem 5 minutos para eu tomar banho, trocar de roupa e tirar o carro da garagem, eu vou conseguir fazer isso. Eu só vou precisar provavelmente pentear o cabelo, o pouco que tem, ou pôr um boné lá fora no carro e pentear a barba. Do resto, eu vou estar lá fora no carro. E para minha esposa é impossível ela fazer isso em 5 minutos, porque na verdade ela vai precisar de muito mais coisa, dá muito mais trabalho, porque ela não vai sair com o cabelo mais ou menos, ela vai ter que maquiar, ela vai ter que passar um negócio, ela vai ter que pôr uma roupa diferente, tem que ver um colar, e o que combina com o quê. E, e eu nem vou pegar minha vida por base, porque eu sou relaxado, largado, se sair com a barba tudo aberta, tudo fechado, despenteado, se combinar o tênis com a camiseta, tanto faz, se não combinar, se tiver amassado. Mas mesmo que eu fosse mais zeloso da minha própria imagem, mesmo assim seria muito mais rápido de pegar as coisas e fazer. Então, a mulher, no geral, é muito complicado a vida da mulher. São muitas coisas que ela tem de diferença em relação ao homem e aquilo que foi colocado mesmo ali diante da mulher para que ela pudesse ter o dia a dia dela. E eu não estou falando de coisas complexas, de dificuldades assim absurdas, mas no dia a dia a mulher ela tem que ter uma inteligência, uma sabedoria, uma destreza para fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque ela tem muito mais encargos e complicações do que um homem. Então, ela tem a parte da TPM, que ela fica irritada, ela fica nervosa, ela fica brava, ela fica triste, ela fica um monte de coisa. Depois, ela vai ter a menstruação, onde ela vai estar ali incomodada, né? Como falava antigamente, ela vai estar incomodada. São 3, 4, 5 dias ali sangrando e troca absorvente, às vezes tem hemorragia, e aí depois geralmente tem cólica, e tem que tomar injeção, tem que tomar remédio. Então, é uma complicação já mensal que a mulher tem, ela sabe que daqui tantos dias ela vai passar por todo aquele processo de novo, e o homem nem se lembra que existe isso, porque não faz parte do nosso dia a dia, do nosso ciclo mensal. Aí depois a mulher engravida, aí ela não vai ter, logicamente, a menstruação, mas aí ela tem 9 meses para ter cuidados redobrados, para ver os movimentos dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela vai comer, o que ela não vai comer, pode comer alguma coisa e dá problema, e dá ânsia, e dá náusea, e vomita mesmo, e dorme de um lado, machuca, de um jeito não dá certo, começa a ficar desconfortável, e a barriga cada vez mais crescendo, e o homem deita e dorme porque a barriga dele não está crescendo. O filho é dele também, mas parece que o encargo de carregar, de fazer, a parte difícil do negócio está sempre sobre a mulher. Está sempre uma coisa que está sobre a mulher.
O homem fala assim: ah, eu gosto de cozinhar. Na maioria dos casos, eu gosto de cozinhar, eu. Mas se eu tiver a obrigação de fazer almoço e janta, eu já abro o bico. Porque aí, para mim, não, então não é que eu gosto de cozinhar quando eu quero cozinhar. É diferente da mulher. Ela gostando ou não gostando, se ela é dona de casa, ela tem que preparar café da manhã, almoço, tem um lanchinho às vezes da tarde e jantar. Todo dia, de segunda a segunda, chova ou faça sol. De vez em quando come alguma coisinha fora e às vezes o marido reclamando porque gastou muito ainda. Tem mais essa. Às vezes há um pânico interno dentro da mulher de falar, vamos comer fora hoje, porque ela já sabe que ela vai escutar. Ah, mas vai gastar? Ah, mas quanto vai ficar? Aonde nós vamos? Não é melhor a gente fazer alguma coisa? Então deixa que eu cozinho hoje. Aí ela vai ficar mais ferida ainda, porque ela está pedindo para o marido cozinhar faz um mês. Ou faz a janta hoje, faz a comida hoje. E aí ele nunca pode fazer. Mas o dia que ela fala, vamos comer fora, porque hoje eu não vou fazer nada, hoje não deu para mim, ele fala, não, eu vou cozinhar. Porque aí o sujeito não quer gastar, então hoje ele quer cozinhar. Hoje ele não quer cozinhar, hoje ele não quer gastar. E aí, além de você não agradar a esposa, levando-a para comer fora junto com os filhos, ainda nós vamos entristecer a esposa porque ela fala: puxa, ele só me usa, porque o dia de eu comer fora não pode, e agora ele vai cozinhar só para não gastar comigo e com as crianças. Aí entra mais uma dor, mais uma ferida, e a mulher então vai ficando acumulada de dores e feridas. E aí, de repente, os homens que estão assistindo, que vão assistir, falam assim: o que que eu tenho a ver com isso? É uma restauração da identidade da mulher? É uma busca aí para a mulher se firmar, para achar o rumo dela, o destino dela? E o que que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque, na verdade, há uma expectativa no coração da mulher que nós, homens, geremos uma missão para ela poder ter uma submissão. Geremos um ambiente de paz, onde ela possa, apesar dos problemas que ela enfrenta no dia a dia, ela se sinta guardada, protegida, ela se sinta realmente lançada por uma figura masculina. Então, você e eu, nós temos tudo a ver com isso. É nosso encargo e nossa responsabilidade fazer criar um ambiente propício, uma atmosfera propícia para que essa mulher possa caminhar. E por isso que as mulheres estão sofrendo tanto, porque os homens estão massacrando as mulheres. Nós, homens, massacramos as mulheres. Então, depois nós vamos entrar mais para frente lá em Gênesis, o que Deus falou sobre a mulher, da maldição, de todas as coisas. Talvez amanhã ou depois vamos falar sobre isso. Mas hoje, para a gente entender o bojo da questão, onde nós vamos trabalhar, é exatamente nisso. Nisso que a mulher está sufocada, acabada, destruída, e ela não vê escape, ela não vê saída, ela não vê aonde eu me apego para fazer isso. Porque o da mulher, ela não tem a opção no terceiro mês, falar assim, ah, deixa eu tirar um pouquinho esse nenê daqui, vou deixar ele aqui uma semana, daqui a pouco eu volto a carregar de novo. O homem tem. Se a mulher estiver muito irritada no terceiro mês de gravidez, tiver com alguma coisa, ele tira o nenezinho, porque na verdade ele nem está muitas vezes. Mas mesmo que ele estiver envolvido com a gravidez, ele fala assim: amor, fica de boa, vou dar uma saída, vou lá na casa do meu amigo, vou jogar uma sinuca, vou fazer alguma coisa e mais tarde eu volto. E ele tem a possibilidade de se ausentar daquela atmosfera, porque ele não quer pagar o preço com ela, mas ela está com o bebezinho lá. No terceiro mês ainda, faltam 6. E ela está, se ela for crente, ela está orando, está abençoando, mas ela está sofrendo. De repente, para ela, começa a estar com medo. Conforme ela vai se aproximando ao final da gravidez, seja parto normal, seja por cesariana, vem um peso, porque vai ter um desconforto, é uma cirurgia, ou é um parto normal, vai ter dor, como vai nascer essa criança. Então, tem um monte de coisa que envolve o mundo da mulher que o homem corre por fora, mas ele teria que estar inserido. Nós teríamos que estar justamente dentro desse contexto, porque na hora de fazer o bebezinho, o homem estava junto. E geralmente foi uma coisa boa para os dois. Mas a partir daquele momento, fica a mulher com os seus encargos e o homem fica ali meio que na expectativa, daqui a pouco eu vou ter um filho. Daqui a pouco vai nascer um bebê, mas ele não quer saber se a mulher está com dor, se não está com dor. Eu tive casos de acompanhar bem de perto de mulher de 8 meses, de 8 para 9 meses de gravidez, está trabalhando 12, 13 horas por dia, em pé num balcão,
e para o marido não está acontecendo nada. Uma mulher de 8 para 9 meses de gravidez subir numa escada para trocar uma lâmpada, porque o marido não trocou, e ela cai dessa escada grávida de 8 para 9 meses, corta o joelho, vai no hospital, dá ponto e continua trabalhando no outro dia, de 12 a 13, 14 horas, em pé num balcão de um açougue, com o pé, com o joelho desse tamanho. Minha mamãe. Porque o meu pai, problema dela que ela está grávida. Você precisa ficar aqui no balcão para cortar a carne, para a gente poder fazer a vida, não tem ninguém para pôr no teu lugar. Gravidez, problema teu. E era assim que ele pensava e era assim que ele agia. E a minha mãe não tinha uma voz de comando, porque ela já estava escravizada naquele ambiente. Ela não tinha uma reação, porque ela já estava dominada por aquele ambiente. Ela tinha medo. Ela tinha um pânico de falar: amanhã eu não vou trabalhar, porque olha o tamanho do meu joelho. Porque eu não sei, ela pensaria que ia explodir o planeta, que ia acabar o mundo, porque era essa atmosfera que meu pai trazia, não só para minha mãe, mas para aqueles que estavam ao redor dele. Se não andasse na cartilha dele, o mundo ia explodir mesmo. Se não andasse dentro dos conformes, o mundo iria acabar, literalmente. Para mim, acabaria. Como acabou, quase acabou algumas vezes. Porque a forma dele reagir àquilo que você não fazia exatamente o que ele queria era muito complicado. Então ali tinha uma mulher escravizada que trabalhava, que tinha um marido que não tinha leitura nenhuma do que ela estava passando, não se importava nem um pouco com a vida dela, ele olhava para ela como uma trabalhadora. Então ela não era esposa, ela não era mãe do filho dele, dos outros dois que já tinha, nem desse que está gerando, ela não tinha problema nenhum de ter caído e cortado o joelho e estar com aqueles pontos, tudo era passível de ser rompido e continua trabalhando. Trabalha, produz, me dá, vamos e acabou. E de repente você se encontra inserido exatamente nesse contexto. Uma máquina que tem que continuar produzindo. Uma máquina que tem que continuar trazendo resultado. Talvez hoje você, como esposa, você olhe e fale assim: bom, eu sou uma máquina para esse homem, para esse casamento, para essa igreja, no lugar que você está inserido e está sendo abusada por falta de posicionamento seu e também por falta de ter alguém que te cubra, você está exatamente nesse lugar. Você é uma máquina que está sendo explorada e que não importa. E não quebra a máquina, porque se você quebrar, você vai ter problema. Não para a máquina, porque se você parar, você vai ter problema. Máquina, máquina, máquina. E você deita e acorda com essa mensagem aos teus ouvidos. Eu sou uma máquina, eu não posso parar. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora. Chega à tarde do serviço, chega os dois. Um vai deitar no sofá, vai deitar na cama, vai fazer qualquer coisa, vai brincar. Às vezes vai brincar com as crianças, que já seria uma bênção, às vezes. E você tem que ainda pôr a roupa para bater, você tem que passar uma vassoura na casa, pôr o feijão para cozinhar, ver uma mistura, fazer a janta e você continua a sua jornada de trabalho. Das 6 da tarde até 11 horas da noite, você tem mais 5 horas de jornada de trabalho. Mas o teu marido trabalhou o dia inteiro, ele está cansado e ele está descansando. E ele não tem uma leitura que você também trabalhou o dia inteiro fora, para quem trabalha fora, e que você também está cansada. Porque o marido olha e ele tem dentro da mente dele, essa é a obrigação dela. Então ele não te ajuda. E ele não participa da tua vida. E aí depois chega 11 horas, vai tomar um banho, vai deitar, e ele deseja você sexualmente, mais uma parte da máquina, onde você vai ter que funcionar sexualmente, cansada, triste, irritada, com dor, sem dor, tanto faz, porque afinal de contas você é uma máquina. Eu ligo na tomada, eu aperto um botão e a máquina funciona. As máquinas funcionam assim. Você coloca na tomada e aperta um botão. E aumenta ou diminui a velocidade. Essas são as máquinas. E quando o homem ele não está inserido num contexto onde ele entende que ele tem uma missão, ele precisa ter uma missão, ele é quem protege, ele é quem dá destino, ele é quem dá identidade, ele é uma paternidade ali dentro do casamento, onde ele é o marido, onde ele vai falar assim, não, vamos aqui comigo, é aqui o negócio. Chegamos 6 horas, eu vou lavar a louça, eu vou fazer a janta, você varre a casa e lava a roupa. Ele divide a tarefa para essa mulher ficar animada. Ela trabalha, ela não tem preguiça, mas ela gostaria de ter um companheiro. Ela gostaria de ter realmente alguém
que ficasse ao seu lado. E aí nós olhamos, nós vemos às vezes pessoas falando que estão profundamente entristecidas, porque quando falta 1 ou 2 dias para o pagamento, a atmosfera da casa muda completamente. O marido fica dócil, o marido fica amoroso, o marido fica atencioso, 48 horas antes de cair o pagamento. Quando cai o pagamento e você transfere para ele, porque aí ele fica com o dinheiro que ele vai administrar os próximos 28 dias, ele volta a mesma coisa, porque ele precisava acessar o teu salário. Mas se você estiver brava com ele, pode ser que aquele mês você vai falar, hoje você não vai pegar nada. Eu vou fazer o que eu quiser, vou fazer outra coisa. Mas você não tem essa voz ativa por medo, por compromisso com as despesas da casa, e porque agora você está iludida que o teu marido mudou. De 2 dias que ele te deu de atenção, que ele lavou uma louça. E você sabe que os próximos 28, até chegar ao outro pagamento, vai ser a mesma coisa. E você anseia, ai, como eu gostaria de ter um pagamento todo dia. Ou pelo menos um dia sim, um dia não. Porque se caísse um salário um dia sim, um dia não, ele me trataria bem, ele cuidaria de mim todos os dias. Uma pessoa interesseira, perdida, que está só desfrutando agora da máquina, me dá o teu dinheiro. Então perceba que a mulher, às vezes, ela vai estar inserida dentro desse contexto. É me dar o meu dinheiro, me dá o teu dinheiro, me dá o teu trabalho, gere os meus filhos, pague as contas, trabalhe na casa, supra todas as coisas, faça sexo, entenda a minha vida, me respeite, me obedeça, tá? E é uma cartilha dada pelo homem para a mulher, mesmo o homem crente, aonde ele entende que é ele que manda e acabou. Que é ele que faz e desfaz, e você é só uma máquina que obedece. E você está farta disso, e você está cansada disso. Então nós vamos precisar, nesses dias que nós teremos, esses 10 dias, nós vamos precisar te levar num lugar em Deus, onde você vai ter acesso a uma outra vida, a uma outra realidade, independente dos homens. Independente daquilo que os homens ao teu redor, o teu marido, o teu pai, seja lá quem for que estiver ao teu redor, ou as machucaduras ou as marcas do passado ainda estão te regendo. Existem pessoas, como a pastora que está pondo um salve aqui, que hoje ela não tem pai e não tem marido, mas ela tem regências do passado que ainda podem sufocar, que ainda pode trazer um ambiente de medo, de pânico, sem uma presença física. Porque entenda que aquela presença do medo, aquela presença do pânico, ela não precisa ser uma presença física, ela pode ser uma presença espiritual. Existem áreas da minha vida que eu lembro do meu pai até hoje. Meu pai já morreu faz, acho que 12 anos. E eu tenho 55 anos. Mas tem coisa que ele falou para mim quando eu era jovem, quando eu era criança, que às vezes eu vou fazer alguma coisa, ainda eu lembro daquela atmosfera de medo. Então eu tenho que muitas vezes a estar ainda me desvencilhando daquele negócio. Ah, pastor, mas aí é frescura, porque seu pai morreu 12 anos. Não, não é frescura, é uma assombração. Vira um fantasma aquilo. Existem coisas na tua vida que viraram um fantasma. O marido já morreu, já divorciou, já foi embora, o pai já não existe, já acabou tudo, mas você está sempre cercada de fantasmas, porque aquelas situações, aquelas circunstâncias te trouxeram marcas profundas e elas te perseguem e te perseguirão se você não orar e se desligar daquilo, se desvencilhar daquele ambiente. Porque às vezes você pensa assim, eu não entendo, meu marido já foi embora, mas é como se ele estivesse aqui do meu lado, ele está do teu lado. Não é que como ele estivesse, ele está. Se você não se desligou dele e se você não se desligou das coisas que ele liberou sobre a tua vida, verdadeiramente ele está aí do teu lado, como um fantasma, como uma assombração, como algo que fica te perturbando de vez em quando naqueles momentos, naqueles ambientes que você passou. Então, na verdade, às vezes você recebe o teu salário e você hoje é viúva ou você é divorciada, mas você fica em pânico, porque parece que tem alguém que quer ainda ditar as ordens sobre o teu dinheiro, mas não tem mais ninguém, mas tem. E por que você passa por isso? Fala assim, eu posso gastar? Não posso gastar. Eu posso comprar? Não posso comprar. Eu posso fazer isso? Eu posso guardar esse dinheiro? Eu posso... Mas por que você fica nessa dúvida, nesse temor? Porque você ainda está regida por aquela voz de quando você recebia o pagamento e você tinha marido. E você tinha o seu pai, que não deixava um centavo na sua mão.
que você trabalhava o mês inteiro e chegava no pagamento e ele falava assim, cadê o seu salário? E você tinha que colocar tudo na mão dele, ou transferir tudo para a conta dele. Para as mais jovens e para as mais antigas, você recebia mesmo um cheque, ou ia no banco e descontava esse cheque, e você chegava e dava na mão do seu pai, ou dava na mão da sua mãe. E você não via um centavo de todo o seu trabalho mensal. Você tinha depois um dinheiro para locomoção, e se você fosse sair de vez em quando, se o pai deixasse, como eu trabalhei com pessoas, o pai senta assim, quanto custa o ingresso do cinema? R$ 20. Quanto que é o ônibus? R$ 3. Então dá 26. R$ 26. Pai, uma coca? Não dá. E uma pipoca? Não dá. Eu vou com a namorada, eu preciso comprar. Não tem. A pessoa ia no cinema com os R$ 20 do ingresso e com os R$ 3 do ônibus para ir e para voltar. Acabou. Locomoção e a tela. Quando liberava. Aí ele estava com os amigos. Aí os amigos compravam pipoca, compravam uma coca, se tivesse com a namorada, comprava alguma coisa para namorado. E o cidadão que trabalhou o mês inteiro igual você, não tinha dinheiro para comprar uma bala. Aí a gente fazia uma vaquinha e comprava uma coca e uma pipoca para o abençoado para ele poder estar junto no mesmo patamar. Quando você tem um amigo desse, é vergonhoso, mas ainda dá uma salvada. Mas e quando você não tem? Ou quando você está com pessoa assim, você não tem dinheiro para tomar coca? Nossa, está quebrado, hein, filho? Tá feia a coisa, hein? E toma sua coca e deixa o cara lá, que também acontece. Então, nessa situação que você passou de vergonha muitas vezes, de estar num ambiente onde as pessoas estão comendo um lanche, comendo um negócio, você sai e você fala assim: não, não estou com fome. Não, hoje eu não vou querer nada. Mentira, porque você não podia, você não tinha dinheiro. Porque você trabalhou o mês inteiro, mas teve que entregar para o seu pai. E aquilo hoje, você está debaixo da mesma regência. Às vezes você vai no lugar, posso comer ou não posso comer? Mas agora você tem o seu cartão, você tem seu dinheiro, você tem seu salário, seu pai já morreu, seu marido já foi embora, e você continua debaixo da mesma linha de raciocínio, porque você ficou presa nisso. Você ficou debaixo disso. Então vai precisar realmente você mudar a tua mentalidade. Bom, hoje eu estou debaixo de um outro governo. Hoje eu estou debaixo de uma outra liberação do céu. Hoje eu tenho meu pai, hoje eu tenho meu marido, que é outra atmosfera. E você vai precisar se resolver em Deus para você poder viver uma vida livre. Independente do teu marido físico, esse que está aí do teu lado. Porque nós precisamos entender, nós vamos falar disso quase todo dia, nós precisamos entender que nós não podemos depender de uma pessoa. Nós não podemos depender de uma. Eu não posso depender de uma atitude da minha esposa para que eu me sinta. E ela não pode depender de mim. E o problema é que tem uma regência sobre a mulher dada por Deus que ela tem palavras ali pesadas para ela romper. Maldição que foi lançada, que nós vamos falando aí mais para frente. E ela vai ter que entender como que eu rompo isso. Para quem então eu entrego realmente o domínio da minha vida para estar me cobrindo, para estar me dando uma missão, para eu ser livre, independente do meu marido. Porque para mim seria injusto se esse marido nunca se converte, ou se esse marido, mesmo convertido, nunca se alinha, e você vai ficar sofrendo até quando? Já está sofrendo faz quantos anos? Seu marido não se posiciona. E agora? Ah, pastor, agora eu estou fadado ao fracasso. Não, agora você tem uma saída em Jesus Cristo. Nas áreas que o seu marido não se posicionar, é possível você se posicionar em Cristo e começar a desfrutar de uma outra realidade, independente dele. Porque senão Deus teria deixado você numa situação deveras complicada. Porque agora Deus, então, ele vai dar uma saída. Ele vai ter um lugar nele para você ser ali completa. Você vai continuar gerando o teu marido, você vai continuar orando por ele, você vai continuar crendo que ele vai mudar. Não vai mudar nada na sua linha de raciocínio. Você quer o teu marido do teu lado do mesmo jeito, e você quer um marido posicionado do mesmo jeito, e você quer que ele descubra a missão dele em Cristo para você ser submissa. Isso não vai alterar em nada. Agora, o que pode mudar? Enquanto ele não entra nisso, você fica em paz. Enquanto ele não entra nisso, você desfruta de uma vida em Deus, onde você está satisfeita, onde você está descansada. O objetivo desses 10 dias de ministrações é tirar você dessa fadiga, é tirar você desse cansaço,
É tirar você desse ambiente onde você dorme e levanta, cansada, com falta de ar, fadigada, porque você não tem expectativa de mudança. Porque você olha para o teu marido, é o mesmo marido. Você olha para o teu pastor, é o mesmo pastor. Você olha para o teu pai, é o mesmo pai. E você olha então para as regências masculinas que deveriam te proteger e te dar destino, e elas continuam perdidas. E você deita e levanta com uma perspectiva péssima do que vai acontecer daqui a pouco. O que vai acontecer daqui 24 horas? O que será de mim daqui a pouco? Aonde eu vou chegar? O que eu vou fazer? Então você vai entender nesses 10 dias que você pode correr por fora nisso. Enquanto o bonitão não se alinha, você está alinhado em Cristo. Enquanto o bonitão não coloca a vida dele para funcionar, para você ter a sua submissão, porque você está pronta para ser submissa, você vai ser guiada por aquilo que Deus te der e você vai poder andar descansado. Você vai ter prazer em levantar amanhã cedo. Tem gente que não tem prazer de acordar. Tem gente que gostaria que a noite durasse para sempre. É quase um clamor pela morte. Ela deita, fala graças a Deus. E a última oração dela é: Senhor, tomara que demore muito para passar essa noite. Tomara que demore muito para amanhecer, porque ela sabe que amanheceu, ela está ferrada. Amanheceu, abriu o olhinho, levantou da cama, acabou. Então ela não quer que amanheça. É exatamente como eu passei naqueles 3 anos e meio do meu último açougue em Bauru. Eu não queria que amanhecesse, porque eu sabia que ia ser um tormento. Eu não via a hora de anoitecer, de eu estar aqui na minha casa, e eu também não via a hora, e eu não queria que amanhecesse. Quando o celular tocava no outro dia de manhã, que eu sabia que eu tinha que ir para aquele ambiente, era sempre um desgaste. 3 anos e pouco passando por isso. Eu não queria ir para lá. Por quê? Porque eu não. Mas eu fui o responsável de ficar dentro daquele ambiente. Eu poderia ter mudado aquilo. Se eu fosse crente, se eu tivesse aplicado aquilo que eu já sabia, se eu tivesse acessado o sangue, se eu tivesse acessado o nome, eu teria repreendido todo aquele ambiente de sepultura, de morte, de perseguição, de destruição na minha vida, aquele negócio sugando a minha vida dia a dia, e teria feito o meu trabalho descansado em Deus. Mas como eu não recorri ao Senhor, eu fiquei 3 anos e pouco arrolado naquele problema, sem nenhuma expectativa de mudança e sofrendo 24 horas por dia. Era um descanso parcial enquanto eu dormia, porque na maioria das noites eu também deitava, dormia, mas a sensação é que eu estava acordado, que é o que você pode estar passando hoje. Parece que eu nem dormi, não é que parece, você não dormiu, porque você está tão atormentada, tem tantas fagulhas do inferno te atormentando, que foi o que eu passei naquele lugar, eu vivia em tormento. Então entenda que o tormento são centelhas, são fagulhas, são fragmentos do inferno que nos atormentam aqui na terra. Você sente como se você tivesse já meio que naquele fogo, já meio que naquele clima de eternidade do inferno. É horrível. 3 anos e pouco sentindo os fragmentos do inferno. E talvez você esteja há mais tempo dentro do seu casamento, dentro da sua vida ministerial, dentro da sua vida como mulher. Você fala assim, pastor, fragmentos do inferno desde quando eu nasci. É hora de sair disso. Aleluia. Centelhas do inferno desde quando eu me conheço por gente. É hora de você sair disso. É hora de você começar a desfrutar dos fragmentos das centelhas do céu, daquilo que Deus tem para você, e você viver descansada, independente dos homens, independente de decisões dos outros. Porque a decisão alheia tem governado a tua vida, e isso não precisa ser assim. Sim. Ah, então tá bom, meu marido decidiu. Sabe quantas vezes a minha esposa comeu macarrão dentro da nossa casa? Com quase 40 anos de casado? 2 ou 3 vezes, se comeu. Porque eu não gosto de macarrão. O Mateus não gosta de macarrão. Então ela nunca fazia macarrão. Se eu for cozinhar, eu nem lembro da existência de macarrão. Macarrão, ele tá fora da minha mente. Ele não existe para mim, macarrão. Mas existe na mente dela. Só que como ela pensava pela minha mente, ainda que existisse, não podia comer. E é isso que acontece. Existe um macarrão para ela. De vez em quando eu creio que dava vontade dela comer.
Mas quando ela pensava naquilo, o Alexandre não come, o Mateus não gosta, então deixa. Ela não tinha coragem de romper e falar assim, ó, hoje eu vou fazer macarrão, tá? Ou que fizesse só para ela. Nem isso tinha coragem. De ir no mercado, ou pedir para eu ir no mercado, comprar um macarrão, uma carne moída, sei lá o que ela queria pôr no macarrão, e ela faz para ela. Porque se ela fizer um macarrão, ela come almoço, janta, até acabar, ela não se importa, fica na geladeira, ela vai comendo. Então ela podia fazer só para ela. Não precisa cozinhar 500 gramas, cozinha metade do pacote, mas não faz, porque está presa. Não consegue comer o que gosta e o que quer, porque já tem uma regência superior. Você vai comer o que eu der. Então você vai comer arroz, vai comer feijão, vai comer salada, vai comer churrasco, vai comer carne para panela, vai comer tilápia grelhada, que é o que eu como. Salmão. Quando eu for na tua casa, então já fica sabendo. Eu gosto de picanha, churrasco. Eu gosto de bacalhoada. Eu gosto de salmão. Ah, o que será que eu sirvo para o pastor? Tudo isso eu como de boa. Picanha mal passada, do ponto para menos. Amém? Salmão, aquelas postas grandonas assim, ó. Shoyu com um pouquinho de sal grosso. Frita primeiro o lado da carne. Depois vira ao contrário com o couro para baixo. Rega um azeite e deixa ali o couro quase queimar. Depois eu vou jogar o couro fora e vou comer só a carne. Gosto. Então fica aí, ó. Salmão, picanha, filé de tilápia, bacalhau. Tudo coisa que eu gosto. Para ela é mais barato. Você pode fazer uma macarronada que ela vai estar feliz. Entendeu? Então, o que acontece? A regência na minha casa de comida era horrível para ela, porque ela nunca podia comer. E, de repente, você está debaixo de toda essa regência em toda a sua vida. Você não pode comer o que você quer porque o marido não come. Você não pode comprar o que você quer porque o teu marido não compra. Você não pode ir onde você quer porque o teu marido não vai. Você não pode assistir o que você quer porque o teu marido não assiste. Você não pode dormir do jeito que você quer porque o teu marido não. Você não pode porque o teu marido, porque o teu marido, porque o teu marido, porque o teu marido. E você está anulada e sentenciada ao fracasso. E em nome de Jesus você vai sair desse ambiente. Em nome de Jesus você vai entender que é possível você ser feliz independente daquilo que tiver ao teu redor. É possível você acessar um lugar em Deus que não sejam os homens que vão reger a tua vida, que vão governar a tua vida. Amém? Abra a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 29, versículo 21. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Essa passagem aqui ela vai dar uma norteada nesse ensino desses dias, porque o que acontece aqui? Um pai e agora um marido que fizeram um sanduíche dessas mulheres, que é exatamente como você pode estar passando hoje como mulher. Você está sendo o recheio, a mortadela, a mussarela, o requeijão, a margarina desse negócio. Você está prensada ali dentro e o pai e o marido comendo. E você então se sente como um nada. Qual é a opção do recheio? Ser consumido. Ele vai falar o quê? Ele não tem o que fazer. Então você está sendo o recheio desses homens perdidos. Um homem que estava ali fugindo de algo que ele tinha feito, Jacó,
e um homem que estava ali explorando as fraquezas de um fugitivo, porque ele era enganador também, ele também era mentiroso, usurpador, como o sobrinho. Então, essas mulheres ficam no meio dessas regências. E nós vamos, então, estudar um pouquinho sobre elas e mais algumas coisas que o senhor for nos dando, para entender o que elas poderiam ter feito, ou o que tinha disponível, o que tem disponível para você hoje, para sair desse negócio. Pastor, hoje eu sou só um recheio. Meu marido me consome da forma que ele quer. Eu não tenho voz ativa. Eu, para mim, eu vou para lá, venho para cá, é só um recheio. Então você vai precisar se posicionar em Deus para você mudar essa regência, independente da visão do teu marido. Porque de repente você está esperando, daqui a pouco ele muda. Daqui a pouco ele vai me amar. Daqui a pouco ele vai me servir. Não, eu tenho uma expectativa. O Senhor vai fazer obra na vida dele. O Senhor vai fazer. Amém. Eu não quero que você perca essa perspectiva de mudança, que você pare de orar, que você saia desse ambiente. Eu quero te incentivar a continuar nisso, mas eu quero também te ensinar e te incentivar que, apesar disso, dá para você ser feliz hoje. Isso que você está programando para ser feliz daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Quando o teu marido se posicionar, dá para você ser feliz agora. Isso que você quer ter de posicionamento para você poder acessar as coisas daqui 2, 3, 5, 10. Quando Deus fizer a obra, isso dá para você fazer agora, porque Deus já fez a obra. Já tem algo disponível a teu favor que você pode comer hoje. Você pode entrar no lugar em Deus de um descanso agora. Não ter mais fantasmas, não ter mais assombrações, não ter mais essa coisa sugando a tua vida diariamente. Sim. Não ter mais nada dessas coisas que te prendam num ambiente e você vai falar assim, mas não tenho o que fazer. Sim. Eu não tenho o que fazer. Porque se ele não der, é ele que manda. Se ele não der, é ele que comanda. Se ele não der, é ele que faz. Então entenda que vamos por um exemplo na minha casa. Quando a minha esposa estava fazendo a obra e eu estava parado. E ela falava assim para mim, eu preciso ir até Bauru. Aí eu dizia assim para ela, do dinheiro da casa você não vai usar. Se Deus está nesse negócio, ore. Se Deus não estiver nesse negócio, a obra é de Deus, não é? Então eu não vou financiar isso do dinheiro da casa. Tinha dinheiro na casa, mas eu não investia no ministério dela. Então ela tinha que ir para Bauru pregar, numa reunião, qualquer coisa, porque ela já estava com uma igreja em Bauru, com algumas irmãs. E às vezes ela precisava ir lá. E o que acontecia? Eu não dava o recurso para ela ir. Só tinha o carro disponibilizado aí. Mas ela tinha que pôr combustível, tinha que pagar pedágio, tinha que fazer as coisas dela. E aí o que ela fazia? Ela ficava em casa e não ia no culto? Não, ela ia orar. E o Senhor enviava o dinheiro. Ela não ia pedir para ninguém. Você não vai virar uma andarilha espiritual, uma pedinte. Ah, então eu sei agora o que eu vou fazer. O meu marido não me deu dessa roupa e eu vou lá pedir para minha mãe, eu vou lá pedir para o meu irmão, eu vou lá pedir para minha avó. Você vai pedir para ninguém, você vai pedir para Jesus Cristo de Nazaré. A tua conversa vai ser com o teu pai e vai ser com Jesus Cristo. Jesus, eu sou provido em ti. Jesus, eu não dependo do homem. Jesus, 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 e você vai começar a ter experiências com ele, que você vai perceber que você será suprida nas suas emoções, nas finanças, na sua mente, na paz, no descanso em Cristo. E isso vai independer das atitudes e dos comportamentos do teu marido na terra. Então ela ia para Bauru. Todas as vezes ela foi para Bauru. Todas as vezes ela cumpriu o compromisso dela lá, sem pedir nada para ninguém. Chegava uma oferta, teve vez de eu falar para ela que eu não ia dar e a oferta já estava na conta dela. Ela nem sabia. Ela já tinha recebido alguma coisa, tinha chegado um dízimo da igreja, alguma coisa já tinha acontecido e ela nem sabia que estava lá. E ela vinha, ó, preciso ir para Bauru, dá para liberar? Não, não dá. Mas o dinheiro já, a provisão já até estava na mão dela, não precisava nem ter passado pela humilhação de ter me pedido. Tem coisa na tua vida que já está tão pronta em Deus, você não precisa nem passar a humilhação de falar com teu marido. É só você comer o que Deus já te deu, você não está conseguindo enxergar. Você já tem. Você já tem algo em Cristo que você vai comer. Aí sabe o que ela poderia fazer? Ela poderia deixar passar. Aí ela poderia faltar 12 horas. Ela assim para mim, eu vou no culto hoje à noite em Bauru. É que não é o costume dela, ela dá uma satisfação, ela avisa.
Mas ela poderia, se ela ficasse um pouquinho na carne, falar assim, agora eu vou dar uma... Faltar 4 horas, vai tomar banho, vai se trocar, eu vou no culto em Bauru hoje. Mas você não tem dinheiro? Tem, sim. Isso. Tem dinheiro. Ah, mas não vou te dar dinheiro. Não precisa. Fique em paz, meu amor. O dinheiro já está na conta. Deus abençoe e até mais tarde. Pega o carro e vai embora. Então tem coisa na tua vida que não é para você humilhar teu marido, desfazer dele, mas tem coisa, irmão, irmã, que já está na tua vida. Você precisa ter acesso e comer. Para de mendigar o que Deus já te deu. Para de mendigar ao homem o que o céu já disponibilizou para você. Para de mendigar para essa terra o que o céu já colocou na tua mesa e você não está conseguindo ver o alimento, porque você está tão cegada pela regência dessa terra, ela estava tão cegada por aquilo, eu preciso pedir o dinheiro para ele, para eu ir, que ela não conseguia nem ver o dinheiro na conta, ela não tinha acesso a isso, mas já estava lá. Deus já falou para ela, Tó, Fátima, come. Ah, deixa eu pedir para ele. Deixa eu ir lá. Aí ela ia orar, jejuar, repreender demônio e fazer um monte de coisa. Viu? Eu preciso ir para Bauru. Dá para liberar o dinheiro da gasolina do pedágio? Não, não dá. Ora aí. Normalmente, eu queria dar uma oportunidade dele investir no meu ministério, não é porque eu sabia que era frutífero. E veja que interessante, ele não deixava eu pegar um recurso que eu tinha gerado. Então, é uma escravidão profunda. O recurso não era só dele, era meu também, porque eu também havia trabalhado 12, 13, 14 horas. E Deus havia preparado para a gente um tempo de descanso, alguma coisa assim. Mas ele não deixava acessar. E eu creio que nisso o Senhor permitiu, porque ele precisava tratar comigo, com o meu posicionamento como filha suprida pelo Senhor. Amém? Pronto. Então, dentro desse ambiente aqui, nós temos pregado que imagina a situação dessa mulher, das duas mulheres. Essa mulher que foi entregue para Jacó naquela noite, para ela foi horrível também. Porque embora ela se casou e ela queria casar, mas nós temos ensinado que para ela, algumas pessoas já ouviram isso, outras não, mas para Lia, o que ela ouviu aquela noite de núpcia, ela sabia que não era para ela, porque Jacó estava sendo enganado. Na verdade, Jacó, na cabeça dele, eu não sei como isso aconteceu, mas na cabeça dele, quem estava deitado ali naquela tenda, deitado ali naquela tenda com ele, era Raquel. Então ele beijava Raquel, ele se relacionou com Raquel, ele falou o que ele falou para Raquel, tudo que ele se entregou como homem, todo o carinho, todo afeto, todas as falas, todas as carícias, ele fez para Raquel. Mas o corpo era de Lia, o ouvido de Lia, a mente de Lia, e Raquel está lá na casa chorando, sabendo que ele estava entregando para a irmã aquilo que era dela. Então tinha duas mulheres chorando, sofrendo ao mesmo tempo. Por quê? Por causa de homens não posicionados. Então, hoje, talvez você esteja com uma memória tão ferida de coisas que você ouviu, de coisas que você passou, de coisas que você viu, que falou para você. Então, essa mulher, ela estava totalmente arrebentada. E depois ela corre atrás dessa noite de núpcia. Lia depois fica atrás desse homem, porque ela quer aquele Jacó que ela conheceu, deitado com Raquel e não com ela, mas que ela viu o que ele se entregou e o que ele fez e que ele nunca fez o mesmo com ela. Então ela gerava e ela buscava esse homem. Ela buscava um homem que se deitasse com ela com a mesma vontade, com a mesma entrega, com a mesma busca de dar e ter prazer que ele fez naquela primeira noite. Só que não fez com ela. O corpo era o dela, mas a mulher que ele estava deitado mentalmente era outra. Então ela estava totalmente arrebentada. E ela ficou atrás disso. Amém? Vamos deixar a pastora falar um pouquinho, que ela anotou um negócio aqui. E amanhã a gente volta em nome de Jesus. Então, amados, então, se eu fosse colocar hoje, né, um tema, o nome é o desgaste da mulher, né? A mulher, por conta daquilo que recebera de palavra, quando o homem caiu, o homem e a mulher caíram ali diante do Senhor. Então, isso trouxe um desgaste muito grande, muito profundo para a mulher. E, infelizmente, a mulher, de uma maneira geral, tem tomado um caminho errado para o seu resgate, o resgate da sua identidade. Então, nós vemos muitas mulheres buscando isso na força do braço.
buscando essas manifestações através do seu próprio entendimento e não através daquilo que Deus deixou para nós, como mulheres, nos portarmos, andarmos e sermos verdadeiramente resgatadas desses lugares de escravidão. Eu creio que hoje foi trazido uma chave aqui para nós a respeito de pensar pela mente do marido. Essa talvez seja uma primeira coisa que você e eu precisemos fazer, amados, cada vez mais. Entrar num lugar onde você e eu não pensamos mais de acordo com aquilo que os nossos maridos pensam a nosso respeito e a respeito da vida. Porque o nosso Deus, o Criador do homem, o Criador da mulher, tem algo para falar a nosso respeito. Então, nós vamos precisar entrar nesses lugares profundos do que Deus diz a nosso respeito, como mulheres, como esposa, como filhas, não é? Ele vai ter ali a sua própria cartilha para nós. Mas, infelizmente, por conta do cultural que envolve aquilo que é a mulher e aquilo que é o homem, nós permitimos que a cultura da terra encape a cultura do céu e nós vivemos de acordo com isso. Então, eu tenho que entender que na minha idade eu aprendi que a mulher servia ao homem de maneira totalmente cega, era uma escravidão. Então, talvez hoje essa cultura tenha mudado um pouco, mas temos que ter cuidado, porque se a cultura do mundo mudou, com certeza não é a cultura do céu. Hoje a mulher quer estar empoderada, quer estar competindo com o homem, quer estar aí dentro do feminismo, e o Senhor jamais programou para a mulher lutar o seu próprio resgate através do feminismo, mas pelo poder da palavra de Deus. Então, anotei aqui a respeito desse fundamento. Nós temos que pedir para Deus que ele tire o governo do marido de sobre nós. O governo do marido ele vai ter uma certa jurisdição, é necessário, sim, mas quando temos um marido totalmente avesso à palavra de Deus, um marido que não está nos caminhos do Senhor, nós vamos ter que ter cuidado, porque ele não pode gerenciar a nossa vida como se ele estivesse na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que é para nós sermos submissas ao nosso marido no Senhor. Então, existem coisas que o nosso marido vai mandar a gente fazer, vai pedir para nós fazermos, e que não é de acordo com a palavra de Deus. E aí nós vamos ter que falar, até aqui você vai. Ai, pastora, mas eu tenho medo. Sim, eu também tinha muito medo. E eu quero dizer para as irmãs, e incentivar as irmãs, que até hoje estou trazendo uma reprogramação da minha mente. E meu esposo, ele tenta me ajudar isso, e aí muitas horas que eu falo, o que você acha? Ele fala para mim, decide você. Não é? Por quê? Porque a minha mente está sendo reprogramada para eu acessar. Até hoje tenho dificuldade de acessar as finanças da nossa casa como se ela fosse verdadeiramente minha. Eu vou ao mercado e muito raramente eu pego alguma coisa que eu queira sem perguntar para ele. Normalmente, aquela mentalidade escrava, conforme eu vou passando pela prateleira, eu pego alguma coisa, olho, olho, olho. Aí o primeiro pensamento que vem não é Deus permite que eu leve isso, será que o meu esposo vai permitir que eu leve isso? Porque quantas vezes, glória a Deus, irmã Nayara, que você tenha o seu dinheiro e tenha essa possibilidade de desfrutar do seu dinheiro. Eu nem isso tinha, porque eu sabia que eu também era uma geradora de recursos para a minha casa, mas eu não tinha acesso, eu estava escravizada. Eu produzia, como no sistema egípcio, o faraó vai receber o dinheiro e ele só vai me dar a ração do meu dia, não é? O pastor Alexandre vai falar algo. E isso agora é um fantasma. É um fantasma. Eu estou ali também no mercado com ela, fisicamente, mas não tem essa regência. Ela já está liberada, já falei várias vezes para ela está liberada. Só que agora para ela, quem está regendo ela hoje? O fantasma lá de trás. Sim. Mesmo eu tendo mudado, ela não acessa. Por isso que eu falo que é uma mentalidade. Que hoje é um fantasma que está perseguindo ela. Então, dentro do mercado hoje, ela anda com um fantasma. Quando ela pega aquilo, será que... Não existe mais esse Alexandre. Já existiu, mas não existe mais. Só que aquele Alexandre que já morreu, que eu já abri mão daquilo, já liberei, para ela ainda não conseguiu se desvencilhar. Então, tem uma regência. Sim. Então, agora vai ser uma parte da gente orar, a gente pode fazer, até o fantasma ser eliminado.
Porque agora eu tenho um companheiro que sabe que eu tenho fantasma, por isso é necessário que andemos nus um diante do outro, e eu possa falar isso para ele. Então eu chego, às vezes, eu falo, ó, eu não peguei isso, ou foi difícil isso aqui para mim. Por quê? Porque verdadeiramente ainda vêm os pensamentos, e se eu não prestar atenção, eu não pego. Eu vou pedir uma opinião de maneira sutil, não é? Porque ainda tenho medo dele ter aquela grosseria, aquele rompante de falar, isso aí não precisa e tal e coisa. Então, nós precisamos entender, amados, que em Cristo não estamos anuladas nem sentenciadas ao silêncio, que é o que o adversário pensa que ele pode fazer o tempo todo contra nós. Então, nós vamos precisar pedir para Deus nos dar o martelo que esmiuça toda a fortaleza na qual nós construímos e deixamos que as pessoas construíssem dentro de nós. Nós vamos ter que falar com o Senhor sobre isso. Né? A nossa irmãzinha está falando, e no meu caso, só meu esposo trabalha. Mas a palavra de Deus é maior do que só o esposo trabalhar, porque dentro de casa você também está trabalhando. Você é auxiliadora na presença do Senhor, não é? Então, nós temos que começar a falar com Deus sobre os nossos direitos, não de maneira arrogante, mas de maneira humilde. Senhor, eu preciso que a tua palavra se cumpra em mim. Veja bem, amados, faz 5 anos que nós estamos com o apóstolo Éder Gregório. E já faz mais de 30 anos que eu estou dentro daquilo que é o evangelho. Mas que tipo de evangelho me foi pregado? O evangelho é assim mesmo. Homem é tudo igual. A irmã tem que suportar. E aquela palavra ruim, não é? Infelizmente, não tivemos ninguém ali para ajudar a administrar o casamento. E quando eu li a palavra de Deus, eu estava focada só no meu sofrimento. Eu não entendia a palavra de Deus, eu não entendia que eu tinha identidade de filha, eu não entendia que havia um propósito de Deus para mim, eu não entendia que havia um destino profético para mim. Só que quando, depois, né, eu agradeço muito ao Senhor por ter colocado a vida do nosso apóstolo Éder Gregório, ele começou a tratar comigo. Ele começou a falar, minha irmã, a lúcida do casamento é você, e você precisa sair da orfandade. Comece a entrar no amor de Deus hoje, então eu quero deixar esse conselho para você, minha irmã, que está passando por essa perseguição, está passando por essa distorção da sua identidade. Comece a mergulhar no amor de Deus e busque a Deus como teu pai. Porque aí Deus vai falar, filha, você é minha filha. Ei, coloca o teu nome aí. E aí Deus vai falar, você é minha filha. E se você é minha filha, você tem direito a governo. Ah, pastora, mas meu marido não tem governo. Então você vai entrar no governo de Cristo. Há uma saída, há uma solução para você. Cristo está à nossa disposição. Então, não pensaremos mais de acordo com aquela mente egoísta, machista, que o nosso marido tem para trazer a nosso respeito. Veja que essas mulheres que o pastor citou aqui, Lia e Raquel, elas saíram debaixo do governo de um pai, e veja bem, quando o Jacó foi falar para elas, olha, Labão olha para mim, não olha mais com bons olhos, os seus irmãos estão em animosidade contra mim, nós vamos precisar ir embora. O que vocês acham? Fez uma reunião familiar ali com elas, não é? E elas falaram para ele, nossos pais, meu pai, as duas falaram, meu pai nos vendeu como prostitutas. Por quê? Porque elas foram pagas, elas foram a paga de 7 anos de trabalho de Jacó. O que nós pagamos, não é? O que elas foram ali? Que tipo de moeda que elas foram? Elas foram a moeda da prostituição, da ganância do pai delas. Então, olha a figura que elas tinham de referência dentro delas do que era um pai. Talvez você tenha essa figura dentro da tua mente, lá no seu consciente, inconsciente, subconsciente, lá guardado no teu íntimo, a figura de um pai que te chamou, te tratou, te machucou, te feriu, às vezes até abusou de você, e é uma figura de prostituição, uma figura de abuso, abuso às vezes da sua mãe, como foi o meu caso, um pai que assassinou a minha mãe. Às vezes você passou por uma figura tão distorcida da masculinidade, da autoridade masculina, que foi o apóstolo que falou para mim. Ele falou, minha irmã, você foi muito ferida pela autoridade masculina. Então precisaríamos fazer um resgate, em primeiro lugar, da tua identidade. Porque o Senhor permitiu o meu esposo falar não aos acessos da nossa finança que eu tinha dinheiro, porque ele precisava me estabelecer num lugar de confiança de que ele era o meu pai. Ele era o meu marido, ele era o meu Deus e ele ia cuidar de mim.
Eu não ia precisar humilhar o meu esposo e falar, Deus me enviou o dinheiro. Não, eu só poderia levantar as mãos e falar, Senhor, muito obrigado, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer para humilhar o meu esposo, mas eu vou pegar o meu carro, vou a Bauru fazer a obra que o Senhor determinou que eu fizesse. Você entende o que Deus quer para a sua vida? Ele quer destruir essa imagem distorcida que a figura masculina trouxe para você. Venha ela da parte do teu pai, venha ela da parte do teu marido. Venha ela das traições que você e eu, às vezes, podemos ter recebido da parte do nosso pai e do nosso marido e formou aquela imagem de autoridade masculina tão medíocre dentro de nós que não temos confiança de levantar a nossa cabeça e falar, eu tenho pai. Quantos de nós estamos tão presas num sistema maligno de uma autoridade masculina que você viu dando tapa na cara da mãe, que você viu batendo nos irmãos, que você viu, não, no meu caso, não assassinando a mãe, mas você chegando lá, como foi o meu caso, e ver a minha mãe assassinada pelo meu pai, e aquela figura masculina. Você estar debaixo de uma cama e você perceber que seu pai, com 6 anos, o meu pai iria se deitar com uma outra mulher e aquilo ficar impregnado dentro de vocês e você pensar isso, meu Deus, ele está fazendo o que com essa moça? Com 6 anos. Você chegar na sua casa para almoçar e seu pai estar com uma mulher sentada no colo dele, que não era sua mãe, com uma mocinha que tinha uma idade muito baixa, poderia ser até sua irmã, 15 anos, 14 anos, e ele estava com essa criança sentada no colo dele, e você chega, e tão apavorada que você estava, você não sabe nem o que falar, e você fala, bença, pai. Isso entra no inconsciente da gente. Isso faz com que a figura masculina de autoridade seja quebrada, seja distorcida. E agora, ei, nós olhamos com ressentimento para o nosso Deus. Nós olhamos e falamos e pensamos dentro de nós, porque o adversário não vai perder esse tipo de manifestação de dentro de nós. E nós vamos olhar para o nosso Deus e vamos pensar, o Senhor não vai me trair, não é? Não temos tanta confiança. Porque quando as pessoas, nós falamos, chame Deus de pai, as pessoas falam, pai? Como assim? Você conheceu o meu pai? Eu estou falando Deus de amor. Deus, o teu criador é o teu marido. Marido? Você conheceu aquela peste do meu marido? Eu não estou falando do teu marido. Eu não estou falando do teu pai. Eu estou falando do criador dos céus e da terra, que te escolheu para vir nessa terra, para fazer diferença. O Senhor está levantando mulheres que saibam quem são na presença de Deus para interferir no destino profético dos seus esposos, porque eles também estão escravizados por Satanás e seus demônios. Então, é isso que Deus quer fazer. Ah, irmã, quer dizer que eu sou responsável pela salvação do meu esposo? Não, você pode ser sim um instrumento de Deus, se o Senhor assim determinar. Mas haverá um tempo em que você fez tudo o que você podia e Deus vai poder falar para você, segue o teu destino agora. Eu vou tratar com ele. Você precisa se colocar neste lugar. Não estou falando isso porque eu vivi isso, eu estou falando isso porque é a palavra de Deus para nós. E depois de ter desfeito tudo, alcanceis a promessa. E aí você vai ter a promessa de liberdade. O seu marido, querendo ou não querendo, você vai estar numa posição de liberdade diante de Deus. O seu marido querendo, assumindo tudo que você plantou, e você vai colher ali da vida dele, ou não. Mas o Senhor, com certeza, preparará a recompensa para nós. Como eu recebi a minha recompensa de ter um marido hoje na presença de Deus, e nós, nesse processo de limpeza de uma identidade que foi emporcalhada por aquilo que Satanás e os seus demônios queria que fosse a nossa vida. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra de incentivo para você. Haverá limpeza para o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E verdadeiramente nós celebraremos o nosso Deus. Comece a celebrar hoje, pedindo para o Senhor por um machado à raiz de uma mentalidade escravizada por aquilo que o homem plantou. Toda árvore que o Pai não plantou vai ser arrancada. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. 7h30, querendo Deus, estaremos por aqui. Shalom, bom dia, bom dia. Shalom, bom dia. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.